Hoje nós estamos gravando essa entrevista no dia 5 de agosto, que vem a ser o Dia da Saúde, em homenagem ao sanitarista Oswaldo Cruz. E temos aqui um dos maiores especialistas nesse tema aqui no Brasil, quem sabe do mundo, que é o Dr. Cláudio Luttenberg, presidente da United Health Group, mais conhecida por controlar a Amil aqui no Brasil. Cláudio, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria aproveitar que você não só é um grande especialista em saúde, já ocupou vários cargos na vida pública tomando conta desse tema, mas hoje ocupa uma posição importante na qual você cuida da saúde de inúmeros brasileiros. A sua campanha ultimamente, ela foca muito na questão da saúde em contraposição à doença. Eu queria saber de você, o brasileiro ele está mais hoje olhando para a doença ou mais procurando a saúde? Infelizmente, todos os mecanismos estimulam muito mais a visão da doença, o que é ruim, porque leva ao desperdício, o uso de forma inapropriada, o abuso. Ou seja, nós poderíamos estar olhando de uma forma um pouco mais focada para questões que poderiam melhorar a qualidade de vida. E certamente, dentro dessa linha, prevendo e evitando. E no quesito do cuidado, aí sim trabalhar o cuidado que nós chamamos de cuidado certo. Certamente com uma atitude dessa natureza, nós estaríamos tendo um sistema muito mais seguro, de melhor qualidade e mais sustentável. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do desperdício. Hoje, o sistema ele tem essa questão e isso acaba encarecendo muito os nossos custos com a saúde. Quem paga, no final das contas, é o consumidor, é o paciente, enfim. Como a gente pode combater esse desperdício para melhorar o sistema como um todo? Acho que a primeira coisa é uma mudança de natureza cultural. E para a gente poder alinhar expectativas, eu acho que a gente precisa primeiro, acima de tudo, colocar o paciente no centro de tudo e mudar o modelo remuneratório. É muito difícil você mudar uma cultura e quando você tem um estímulo de natureza econômica, isso acontece de uma maneira um pouco mais acelerada. Hoje a mecânica de remuneração é a mecânica pelo consumo próprio. Ainda o fee for service é um sistema que estimula e muito o consumo. Então quanto mais você usa, melhor para o prestador de serviços. O usuário, por outro lado, não tem muitas vantagens pelo fato de não usar. Quer dizer, ele não tem nenhum tipo de desconto. Se ele adere a mecânicas que possam melhorar a qualidade de vida, também eles não têm qualquer tipo de vantagem. Portanto, a mudança da mecânica remuneratória já seria uma forma de poder ajudar que essa corrente de uso impróprio fosse mudada dentro de uma perspectiva de um círculo virtuoso. Isso faz parte de uma mentalidade também, quer dizer, o usuário ele acha que o plano é uma espécie de direito adquirido e começa a desfrutar, digamos assim, de várias consultas sem ter necessidade? Eu acho que a própria Constituição, quando criou-se o conceito do sistema de saúde brasileiro, partiu da premissa que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. O Estado não pôde financiar por completo, surge e é previsto também no marco constitucional o setor privado. Então isso, de certa maneira, lateraliza o papel do paciente como alguém que deve se responsabilizar. Quer dizer, saúde deveria ser um dever individual. As pessoas deveriam estar preocupadas em se cuidar e elas não estão. Elas trataram de fazer disso um direito e muitas vezes você impede de que ela utilize alguma coisa dentro de uma perspectiva do abuso e ela entende isso como uma subtração de um direito, o que é um equívoco. Nós temos um papel, e eu digo os formadores de opinião em saúde, os médicos, os gestores, aqueles que são formadores de opinião, nós temos um papel de trazer realmente um esclarecimento, que inclusive determinadas práticas, se utilizadas em excesso, elas têm efeitos colaterais, têm efeitos ruins. Quer dizer, a utilização imprópria de antibióticos, o excesso de exames. Muitas vezes, determinadas indicações cirúrgicas que são questionáveis. Os tratamentos, quer dizer, nós temos pacientes em estados praticamente terminais, particularmente em câncer. E muitas vezes a gente até impõe para as pessoas um prolongamento de vida, mas fora de condições dignas. Então, para isso, nós temos que debater, deixar isso muito transparente e rever toda uma adoção da saúde enquanto direito para um modelo cultural um pouco mais propositivo, mais de qualidade de vida e sustentável.
E como fazer isso chegar até a ponta dos fornecedores, dos hospitais e clínicas? Percebe-se claramente que vários hospitais e clínicas estão, digamos, viciados nesse sistema no qual não se controla o custo porque se repassa às operadoras. Como é que a gente consegue colocar isso nos trilhos dentro desses parceiros? 60% dos custos de um sistema de saúde acontece dentro dos hospitais. Isso porque a formação médica ela é centrada no modelo hospitalar. E porque também dentro dos hospitais sempre existe um ponto de referência, quer dizer, o cidadão sabe que quando ele procura um hospital, particularmente um pronto-socorro, ele sempre terá um médico à sua disposição. Então, algumas coisas podem ser propostas. Uma delas é a mudança do modelo hospitalocêntrico. E a segunda são mudanças importantes nos modelos de remuneração. Então, hoje você remunera o prestador por aquilo que ele faz e não pelo desfecho, pelo resultado. No momento em que nós começarmos a remunerar pelo desfecho, certamente tanto faz se ele utilizou mais ou menos dias de terapia intensiva, tanto faz se ele utilizou mais ou menos recursos dentro de um centro cirúrgico, o que vai valer é o desfecho, é o resultado final. E a gente sabe que aí sim os desperdícios serão subtraídos. Ganhará o cidadão, porque ele não vai ser exposto àquilo que ele não precisa, ganhará o sistema de financiamento que vai gastar aquilo que de fato é importante e é necessário, e particularmente o contexto de coletividade. Por quê? Porque a sociedade, nesse momento, se prepara para uma expectativa de vida mais ampla. E, logicamente, nós temos que estar preocupados, assim como discutimos agora a questão da Previdência, com as mecânicas de sustentação do sistema de saúde. Você acha que nós conseguiremos colocar em prática rapidamente essa nova mentalidade, essa nova mecânica, ou isso é algo que nós temos que semear para o futuro? Porque me parece que, se não fizermos isso rapidamente, os custos vão ficando cada vez mais altos e vai ficando cada vez mais difícil. Eu sou da linha, Luísa, que quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Eu não acho que a gente tem esse tempo. Com a escalada de custos hoje acima de 2 dígitos e uma inflação nominal bem menor do que isso, eu acho que a sociedade está clamando por uma decisão. E aqueles que se ocupam da gestão da saúde, eles têm que buscar alternativas. O mundo digital é uma porta aberta para isso. Por quê? Porque ele proporciona comunicabilidade e proporciona, ao mesmo tempo, uma consolidação de dados de informação que tornam o sistema muito mais transparente. Então, não tomar a atitude num ambiente como esse que nós temos hoje, eu acho que é uma falta de respeito com o cidadão, com o consumidor. Então, a minha perspectiva e onde eu puder trabalhar, interferir e atuar é fazer com que essas mudanças sejam o mais rápido possível, mesmo porque nós hoje já temos o orçamento do Brasil, quase 10% dele, aliás, do Produto Interno Bruto, ligado ao consumo da saúde. Nos Estados Unidos se aproxima de novo dos 20%. Na Europa, mais que 12% em média. Então, logicamente que não é só de saúde que nós podemos viver. É verdade que você gera empregabilidade. Hoje no Brasil nós falamos de 7 milhões de pessoas que fazem parte da cadeia produtiva, quer dizer, tem um vetor econômico, mas a gente não pode gastar só em saúde. A gente precisa encontrar uma resposta e eu não acho que nós tenhamos tanto tempo assim para poder trazer aquilo que aquele consumidor está esperando de nós. O fato de ter, durante muitos anos, ter sido presidente do Hospital Albert Einstein, isso te ajudou na hora que você sentou nessa cadeira de CEO da United, no sentido de enxergar todo o processo para propor essas medidas? O Einstein é uma organização que trabalha com políticas de qualidade desde a sua existência. Logicamente, não a qualidade que hoje, a qualidade de Deming, a qualidade formal, certificada, acreditada, mas sempre trabalhou em cima disso. E eu acredito firmemente que a sustentabilidade dos sistemas de saúde depende de ferramentas de qualidade. Quer dizer, não é simplesmente cortar custo, é subtrair aquilo que não agrega valor. E dentro dessa visão, eu vejo que a questão da qualidade é um conceito bastante enraizado para mim, que trabalhei durante muitos anos e ainda trabalho ligado ao Hospital Israelita Albert Einstein. Lógico, trouxemos isso
também para a nossa operadora, para a Amil, para a rede de hospitais que fazem parte do nosso grupo. Hoje nós temos programas bem estruturados junto ao Institute for Health Improvement. Nós temos programas com indicadores importantes de segurança do paciente. Nós temos hoje uma preocupação permanente com o cuidado certo, essa visão que nós defendemos da atenção primária com a coordenação do cuidado, ou seja, são ações que derivam de uma formação prévia e sobre as quais eu tenho absoluta convicção que são aquelas que podem trazer de fato um ganho para que o sistema seja sustentável na perspectiva da necessidade dos nossos usuários. E como lidar com as resistências que naturalmente vêm do lado dos hospitais conveniados? Recentemente houve, por exemplo, uma defecção dentro do sistema, houve um desacordo. Isso aconteceu com outros players também, ou o mercado já está começando a se adaptar à nova realidade? Eu diria que talvez tenha dado um pouco mais de luz à mídia esse último momento, mas nós já fazemos isso há muitos anos. Particularmente desde que eu assumi, nós temos sido implacáveis no relacionamento com os prestadores. Nós, de novo, queremos trabalhar com bons prestadores, queremos trabalhar com prestadores que tenham transparência nas mecânicas de remuneração, nós queremos trabalhar com prestadores que queiram usar a qualidade como uma ferramenta de sustentação e que tenham o paciente como seu elemento central. Somos contra o desperdício, somos contra o uso abusivo e temos isso como uma prática que faz parte do relacionamento com prestadores. Todos aqueles que quiserem trabalhar dentro dessa sistemática serão absolutamente bem-vindos e até mesmo reincorporados, ou seja, teremos o compromisso de entregar aquilo que é de melhor. E, aliás, mais do que isso, somos remunerados e pagos para isso, e, portanto, é nossa obrigação. Dentro de todas as grandes mudanças tecnológicas que a gente está vendo, especialmente surgindo a partir do mundo digital, nós temos condições de dizer, olha, essa nova tendência aqui vai mudar alguma coisa de uma forma mais forte, ou todas vão colaborar para o processo melhorar aos poucos? A gente tem algo que seja realmente um breakthrough nessa área? Olha, temos algumas frentes. Eu diria que a primeira delas é a genética. Por quê? Porque a genética, ela muitas vezes ela foi tratada, lógico, faz parte de um processo evolutivo do conhecimento, dentro da perspectiva da tendência. E hoje ela é tratada dentro da perspectiva da objetividade e da personalização. Então nós vamos ter, através da genética, a perspectiva de saber para quem e como tratar e, de fato, para quem vai funcionar. Em oncologia, isso tem um efeito muito importante em termos de qualidade e de sustentabilidade. Posso ir além. Eu acho que existem certos processos de assistência que vão ser automatizados. Então, os robôs hoje têm uma perspectiva enorme no campo cirúrgico. Os robôs estão começando a se comunicar e eles estão trocando informações. E que, de certa maneira, a gente vai poder simular o procedimento cirúrgico antes de ele ser executado, que é algo que não acontecia até então. Quer dizer, hoje, o treinamento médico, previamente ao procedimento cirúrgico, começa já a acontecer. Isso vai automatizar o papel de algumas atividades médicas. O machine learning, a inteligência artificial em radiologia. Veja, um médico muitas vezes tem que fazer análises diagnósticas em termos de imagem, 50, 60 avaliações durante o dia. Grande parte dessas avaliações podem ser automatizadas. Quer dizer, isso vai ganhar escalabilidade, vai baixar custo, vai ganhar automação e acentuar a segurança. Então existem inúmeras coisas que estão acontecendo, inclusive o próprio acesso, que está sendo facilitado e muito através da telemedicina, que também é um capítulo importante, que, aliás, hoje pela manhã até citava isso, quer dizer, a telemedicina ela é tão antiga quanto o descobrimento de Graham-Bell pelo telefone, quer dizer, quem não fez uma consulta telefônica? Então hoje, com os recursos que nós temos de comunicabilidade, lógico, salvaguardando-se a privacidade de dados, se aqui também tem uma condição de ampliar o acesso e muito direcionar, justamente por conta daquilo que eu citei anteriormente, quer dizer, pessoas que muitas vezes procuram a porta de entrada de um hospital, em absoluto, não são casos para ter uma admissão numa estrutura onerosa como é um hospital. Como a gente fala muito da questão da redução de custos, isso tem um impacto direto no setor privado, mas eu imagino que ele possa ajudar em muito o setor público também. E pegando um pouco da tua experiência nessa área, como é que a gente pode hoje avaliar o sistema público de saúde? Eu acho que existem algumas formas de poder ajudar. A primeira delas é o seguinte: se você tiver um sistema privado que seja menos caro,
tá, e mais acessível, você amplia a base de dados e provavelmente você vai migrar pessoas que são atendidas do Sistema Único de Saúde para o sistema privado. A outra questão é a própria inserção do setor privado, que tem uma série de oportunidades onerosas, ociosas, com capacidade instalada, com capacidade para poder atender. E aí a gente pode citar exemplo das próprias organizações sociais e, por que não, inserir também a própria iniciativa privada com fins lucrativos em regiões onde você acaba não tendo acesso ao atendimento. Então aí tem uma possibilidade muito grande. O resultado das organizações sociais em São Paulo, ele é um resultado bastante expressivo e particularmente na contratação de mão de obra. Eu defendo essa integração, mesmo porque o sistema de saúde brasileiro ele é único, ele não é um sistema bifurcado, ele na verdade prevê a presença do setor privado. E justamente eu acho que a gente tem usado muito pouco isso, eventualmente olhando a saúde como direito social, e que eu enxergo como tal, mas que, por outro lado, merece ser tratado dentro das melhores ferramentas de gestão e que tragam acesso. Sem isso, não haverá integralidade, não haverá universalidade e não haverá equidade, que são os princípios que, na verdade, fizeram com que a gente partisse para o contexto da saúde enquanto direito social na Constituição de 88. Dentro do mercado atual, a gente tem um fenômeno interessante que é a criação daquelas clínicas rápidas e mais baratas. Isso pode também ajudar a democratizar a saúde junto à camada mais pobre da população? Com certeza. Quer dizer, as pessoas, na verdade, grande parte das vezes procuram sistemas de saúde por coisas triviais, né? Uma delas, eu citei há pouco, é a telemedicina. Às vezes a pessoa precisa de um atendimento presencial. Então, atendimentos presenciais dessa natureza podem, logicamente, democratizar o acesso, né? De novo, uma oportunidade para a gente colocar a iniciativa privada para tentar, de alguma forma, limitar hoje algo que ainda é muito injusto, que é o acesso à saúde no nosso país. Cláudio, você começou como médico, oftalmologista, diretor de hospital, antes dono da sua própria clínica, agora como CEO de uma grande operação de saúde. Como é que você enxerga essa escalada dentro da tua carreira e, especialmente, como é que você enxerga esse momento atual como executivo de uma grande multinacional presente aqui no Brasil? Veja, Luiz, eu sou um homem da saúde, eu sou médico, né? E exerço a medicina até hoje. E tenho muito orgulho, porque eu acho que grande parte dos dilemas que a gente tem na dinâmica da gestão se resolvem quando você tem proximidade com a necessidade do usuário. Então, nada melhor do que você estar próximo do paciente, poder dialogar, entender as necessidades dele e decidir dentro da lógica daquilo que agrega valor e aquilo que não agrega valor. Eu acho que o país tem uma oportunidade hoje, por aquilo que a gente tem sentido, caso a economia de fato se aqueça, de poder trazer mais recursos. Mas esses recursos não podem vir sem uma necessidade de uma firmeza maior nas mecânicas de gestão. Eu acho que é no setor privado, particularmente naqueles que são hoje os 50 milhões de usuários e que são pagantes dos planos de saúde, eu não vejo uma limitação de recursos de natureza material. Eu vejo necessidade de nós insistirmos naquilo que nós já temos insistido. Cuidado certo, atenção primária, a necessidade de mudar modelos de pagamento, a inserção da telemedicina. A sociedade ganharia muito se nós já pudéssemos inserir isso. Agora, logicamente que isso atende uma parte da população brasileira, menos que 25%. Os outros 75% dependem de um financiamento dentro da perspectiva da arrecadação tributária. Para que a arrecadação tributária possa atingir esses praticamente 160 milhões de brasileiros, a gente sabe que o Brasil precisa crescer bastante. Não vai dar para crescer 2%, 3% ou 4%. Tem que crescer bastante. Isso vai demorar um tempo. Então, o ideal seria que nós pudéssemos encontrar modelos menos onerosos. E aí tem possibilidade de uma série de questões. A primeira é baixar o custo como um todo, mediante a escalabilidade e uma melhor gestão. Em segundo lugar, acho que modelos mais criativos. Quer dizer, acho que a gente precisa de uma regulação que permita que exista maior criatividade. Na Espanha, por exemplo, toda a parte de baixa complexidade ela é financiada pelo sistema privado. As pessoas utilizam o público para aquilo que envolve a alta complexidade. Então, o transplante hepático, aliás, um dos melhores do mundo lá. Oncologia, para isso você usa o sistema público. Para a área mais trivial, as pessoas compram planos de saúde de natureza ambulatorial.
Por quê? Porque esses planos resolvem praticamente 90% das necessidades da população. Para isso, a regulação também precisa ser melhorada, precisa ser mais bem atendida, mais bem entendida. Por quê? Porque hoje a gente imagina que tudo aquilo que a gente propõe é percebido como sendo uma subtração de direitos. E, lamentavelmente, isso não é o que de fato acontece. Pelo contrário, nós queremos ampliar os direitos. É que direito também precisa de financiamento. Direito também precisa de recursos. Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que se houver, de fato, crescimento da economia, que a gente imagina que existirá, se houver sensibilidade por parte da sociedade no entendimento das questões do financiamento, e, sobretudo, se nós entendermos que viver mais também custa mais, a gente pode fazer muita coisa pela saúde do país. Eu tenho a impressão que o processo pelo qual nós passamos com a reforma da Previdência mostra que o brasileiro, ele de alguma maneira, está se conscientizando de uma maneira diferente. Percebeu, por exemplo, que está vivendo mais e que, por isso, as contas, no caso do sistema previdenciário, não batiam e começou a pressionar as autoridades para que aprovassem a reforma. Talvez seja um momento propício para que esse tipo de conscientização ocorra e as pessoas tenham uma sensibilidade diferente em relação aos planos médicos privados. A robustez do entendimento da estrutura do Estado brasileiro, ela passa a ser melhor entendida nos últimos anos. Eu acho que nós temos aí inúmeros exemplos, né? As pessoas usam como talvez algo mais tangível, quer dizer, as pessoas hoje conhecem mais quem são os ministros do Supremo do que a escalação do time de futebol brasileiro. É uma realidade, quer dizer, as pessoas estão entendendo que elas têm que participar, e participar significa não a cada 4 anos ir e comparecer com voto, e sim entender as limitações do Estado, a participação diária na formulação de política. Política pública de saúde não é algo que é feito pelo Estado ou daqueles que estão na vida pública. Política pública tem que ser formulado por todos os atores da sociedade e permanentemente. E eu acho que está ficando claro para essa sociedade, quando ela percebe que existe uma série de benefícios que a ciência vem trazendo, que particularmente em saúde, isso pode ser muito bem utilizado, mas que vai ter um custo. Então, no nosso entendimento, é de novo a minha participação como médico. Eu converso com meus pacientes. E os pacientes hoje são muito mais letrados, querem participar da mecânica decisória, e aliás, é algo que faz parte do próprio Triple Aim, que é aquilo que faz parte da política de qualidade do Institute for Health Improvement, ou seja, a experiência do paciente, da família, a capacidade decisória cada vez mais se insere. E dentro desse contexto também o entendimento das questões de financiamento. Como é que se dá lá nos Estados Unidos, já que você hoje está sentado na cadeira, que dá para enxergar aqui no Brasil, o resto do mundo, essa situação da redução dos custos ou mesmo da conscientização do usuário? Está num estágio muito mais avançado que o nosso ou apenas mais avançado? Eu diria que os Estados Unidos é um bom exemplo no sentido de as pessoas terem acesso à tecnologia, mas talvez não seja o melhor exemplo na utilização da tecnologia. Então, a Holanda, por exemplo, a Europa tem uma visão de saúde mais próxima de direito social, é que me agrada mais. E lá mesmo, a própria saúde, que é um direito social, ela é hoje uma cadeia de interação de entes privados. Então, na Holanda, por exemplo, você se forma médico, mas você não escolhe a especialidade. Você pode até escolher. Se o Estado disser para você que aquela especialidade é uma necessidade da sociedade. Isso, de certa maneira, direciona dentro de prioridades. Então, no modelo europeu, isso vale tanto para a formação de capital humano como da própria alocação de recursos tecnológicos. Então, uma tecnologia no sistema europeu, ela não é apropriada de maneira também imediata. Ou seja, você analisa a tecnologia e comparar com outras tecnologias já vigentes. Ou seja, existe um pouco mais de consciência de como você aloca os recursos. E por que isso? Porque existe uma lei chamada Lei de Roemer que diz o seguinte, que cada vez que você disponibiliza mais recursos humanos e mais recursos físicos para a assistência, a demanda aumenta. Não necessariamente mediante a necessidade da sociedade. Então, é algo que está muito estabelecido na economia de saúde, que a gente tem que ser zeloso. Eu acho que o modelo europeu, nesse sentido, ele é mais conservador e trata a saúde de uma maneira um pouco mais equilibrada, tanto que aquilo que ele gasta proporcionalmente em relação ao produto interno bruto é menos do que o modelo dos Estados Unidos. E interessante, com expectativa de vida melhor.
Então, a relação do gasto de dinheiro não necessariamente diz respeito ao impacto que ele terá em relação aos indicadores que ele causará junto àquela comunidade. Falando um pouco daí desses modelos que tem no mundo, um modelo que frequentemente era citado na época em que o PT era no governo, se não me engano, era o sistema canadense. E esse sistema, se não me engano, ele tem uma participação do Estado maior do que outros países, ou não? É verdade. Ele, talvez por estar no continente americano, usam muito como uma referência. Mas as filas lá são enormes. São gigantescas, né? Então, tem muita gente que tem condição econômica e vai aos Estados Unidos e muitas vezes faz turismo de saúde aqui no Brasil também, para resolver os seus problemas, que não querem esperar. Para alta complexidade, que é algo mais caro, de novo, a pessoa espera, mas para baixa complexidade, cirurgias mais simples, às vezes ele procura alternativas fora da sua região geográfica. É uma referência e é um sistema que, na verdade, tem uma série de eficiências, tem acesso à tecnologia, mas eu tenho a impressão que ele não consegue ainda dar vazão à demanda da população do Canadá. Mas tem que, por outro lado, levar em consideração que também é uma população muito menor. Não dá para comparar com a população dos Estados Unidos com a população brasileira. Aliás, o sistema de saúde brasileiro é o maior sistema universal do mundo. É um desafio enorme e que conquistou uma série de espaços, particularmente em relação ao atendimento do programa de médicos de saúde da família. Quer dizer, existem uma série de ações do sistema brasileiro que são muito bons. A gente às vezes radicaliza e imagina que a gente eventualmente não tenha progredido muito. A gente progrediu muito. A gente aumentou a expectativa de vida, fez cair a taxa de mortalidade infantil, as doenças infecto-contagiosas diminuíram substantivamente. Quer dizer, o Brasil também avançou muito durante esses anos todos do Sistema Único de Saúde. E como é que você vê esse sistema que começou no governo Dilma, dos médicos cubanos, agora nós temos médicos do Brasil, como é que você vê esse sistema para tentar resolver as carências regionais? Olha, fica nítido que o médico sempre vai ser um vetor de confiança na relação com o paciente. Por mais que nós automatizemos, por mais que nós criemos mecânicas de comunicabilidade através da telemedicina, nada vai substituir o papel humano de um médico. Então é fundamental. O que o Estado está procurando fazer? Está criando alternativas para poder levar esses médicos às regiões mais distantes. O governo anterior tentou, não encontrou as respostas dentro do nosso país. O projeto era interessante. Infelizmente, a mecânica remuneratória mostrou-se uma grande distorção. E eu não quero entrar nos desdobramentos disso, que são bastante saborosos para nós enquanto brasileiros. Hoje surge uma nova alternativa com uma possível carreira de Estado, e eu acho que é uma forma adequada. Eu só fico preocupado se isso daqui a alguns anos vai representar mais um peso para a estrutura de Estado. Por quê? Porque vai mudar a mecânica de atendimento. O próprio papel do médico vai mudar. Tem tarefas médicas que são tarefas de enfermagem. Tem mecânicas decisórias que você vai fazer através de inteligência artificial. A telemedicina entra com uma força muito forte. Então, eu não sei, de alguma maneira, se isso em algum momento não vai pesar dentro da estrutura do Estado. Mas a gente está tentando ver, e eu vejo com bons olhos, que a gente leve um elemento que seja um grande agregador, que seja o médico, que no fundo teria que ter um papel não só de natureza técnica, ele tem que ter um papel de natureza de liderança junto às suas comunidades, inclusive para desmistificar o uso impróprio de tecnologias. Como eu digo sempre, o abuso da tecnologia e não o uso da tecnologia. Quer dizer, a presença física do médico, ela sempre será necessária, apesar dessas iniciativas como nanotecnologia, Watson, tudo isso pode agregar, mas não vai causar dispensa da presença física do médico. Eu não posso fazer uma análise futurística tão longe, né? Hoje a gente vê gente prevendo até a criação de seres humanos no futuro, né? Como o Yuval Harari fala, né? Mas o que eu posso dizer para você é que a médio e curto prazo, o papel do médico é imprescindível. Até para ajudar a gente no sentido de poder decidir o que é adequado e o que não é adequado. As pessoas buscam informação, hoje a gente sabe que juntar uma série de dados é fácil pela internet. Como consolidar tudo isso e como decidir? Quer dizer, alguém precisa dar esse tipo de suporte. E nada melhor para dar esse suporte do que o olho no olho. O contato pessoal, o calor humano. Então eu acho que o médico, não só pela natureza técnica do seu conhecimento, mas principalmente pela natureza humana do relacionamento, ele nesse sentido será insubstituível. Outro dia, conversando com um amigo que tinha ido a Israel, ele disse que tinha ido a uma startup
do ramo médico que tinha um produto incrível, que era um colírio que fazia o papel de um óculos. E durante um número determinado de horas a pessoa conseguia enxergar sem o uso de qualquer instrumento como esse aqui, por exemplo. Eu queria saber de você, primeiro, se isso é um delírio ou é verdade mesmo, e qual foi o grande avanço que você viu recentemente nas suas andanças pelo mundo? Olha, na verdade, qual é a natureza de um movimento como esse colírio, né? Ele mexe com o poder refrativo da córnea. Ele corrige, mas corrige de forma grosseira. Evidentemente que você não consegue um colírio de uma forma customizada para uma reação dentro do tecido corneano que vai corrigir uma ametropia. Então, é algo temporário, algo que reverte-se e que provavelmente não vai resolver o problema refrativo. Na questão dos avanços médicos em oftalmologia, você tem muita coisa acontecendo hoje. As pessoas ficavam cegas no passado por degeneração macular. 20% da população com mais de 70 anos vai ter alteração, doença de mácula. Então hoje você consegue segurar, as pessoas enxergam, elas não ficam cegas. A questão do glaucoma, colírios, dispositivos, as lentes intraoculares em cirurgia de catarata. Hoje você não enxerga a cirurgia de catarata somente como algo que te retorna a visão. A cirurgia de catarata ela corrige um grau a posteriori. Então você tem uma série de elementos que estão ajudando e quer dizer, os avanços são enormes em relação à oftalmologia. De maneira geral, não é só isso. Quer dizer, eu acho que você tem hoje em oncologia drogas absolutamente focadas. Quer dizer, nós acreditamos que no futuro você vai ter o medicamento exato para aquele tipo de câncer, naquele perfil genético daquele paciente. Na questão de utilização de implantes, órteses, próteses, hoje as próteses ainda são montadas de acordo com tamanhos estándares, pequeno, médio, grande, né? Estão sendo montados com impressão 3D, possibilidade de você fabricar próteses de acordo com o tamanho de um paciente. Então você consegue, através de projeções radiológicas, desenhar o tipo de prótese que é adequada para aquele paciente. Mecânicas de segunda opinião, hoje, quer dizer, você pode fazer diagnóstico e ter inserção de um médico especialista que não necessariamente vai estar num local longínquo. Eu vi nos Estados Unidos recentemente cirurgias que eram feitas a campo aberto, em determinadas regiões onde está tendo guerra com participação do exército americano, e os médicos operando à distância. No local, outro médico, mas não um cirurgião com a formação robusta daquele que estava no console. Então, a robótica também tem um papel importante. E mais do que isso, você associa a robótica com imagem. O que isso significa? Você pode fazer medicina intervencionista. Então, você pode fazer incisões muito menores, ser muito menos traumático, recuperação muito mais rápida. Quer dizer, é um universo realmente hoje que você vê e que pode certamente trazer um ganho muito grande em termos de qualidade, de assistência e de segurança junto ao paciente. Cláudio, eu queria agradecer muito a tua presença aqui em Money Report, com essa verdadeira aula sobre saúde privada, pública e principalmente saber que a gente tem hoje um grande valor dentro de uma empresa grande que toca uma parte significativa da saúde dos brasileiros, e saber que você é um grande valor que pode ser utilizado para a saúde pública a qualquer momento no futuro, porque você tem um conhecimento absolutamente fantástico e uma visão incrível desse mercado. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Luiz.